Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Ercolim Filho e juntamente com a professora Maria Aparecida Zanetti, nós somos professores do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná. E hoje nós vamos ter uma aula de revisão matemática, uma aula teórica, sobre o uso básico do Excel aplicado à topografia. Então, o nosso plano de aula, primeiro nós vamos mostrar uma visão geral do Excel, essa importante ferramenta que é utilizada para várias aplicações e também de forma igualmente importante para a topografia. Vamos mostrar barras de menus e botões, barras de ferramentas de acesso rápido. Vamos mostrar um pouquinho como criar planilhas, selecionar células, linhas e colunas, inserir dados e formatar células. Vamos mostrar um pouquinho de como utilizar fórmulas, a biblioteca de funções, como que eu insiro fórmulas no Excel, como que eu gero gráfico também, quais são os tipos de gráficos e guia de ferramentas de gráficos, e exemplos de cálculos na topografia, conversão de ângulos de sexagesimal para decimal e vice-versa. Funções trigonométricas e cálculos trigonométricos nós vamos ver na próxima aula. Então, o que seria o Excel? O Excel é um programa de planilha eletrônica desenvolvido pela Microsoft e é amplamente utilizado para cálculo e análise de dados. É parte integrante da suite, hoje conhecida como Office 365, que inclui os programas aí, o Word para elaboração de textos, PowerPoint para elaboração de apresentações, o Outlook, que é para controle de e-mails, o Access é para criação de banco de dados, o OneNote, que é para criação de notas, notas de controle, e, obviamente, o Excel, que faz parte de todo esse pacote. Bom, uma visão geral do Microsoft Excel, então nós temos aqui a barra de menus, com vários menus, com todas as funções, botões de comando, o identificador de célula, ele fica aqui nessa janela aqui, onde para cada célula que eu estiver trabalhando, ele vai ter uma identificação, que nós vamos já falar como funciona a identificação de célula, barra de fórmulas, que é aqui que eu entro com a minha fórmula, eu seleciono, posso entrar tanto digitando a fórmula ou entrando por aqui, acessando o menu de fórmulas, barra de rolagem vertical, barra de rolagem horizontal, a matriz de células, que é esse espaço aqui de trabalho, onde eu posso lançar as minhas informações em qual que for a minha célula de interesse, o guia da planilha, ou seja, aqui eu posso criar vários guias e trabalhar com várias planilhas separadamente, e obviamente o comando aqui de adicionar nova guia. Então tem a primeira guia, que é a planilha número 1, posso trabalhar com outras quantas guias eu tiver interesse, cada uma com uma planilha independente. Aqui, como que eu trabalho com a seleção de células no Excel? Então uma célula, ela tem aqui no Excel, ela tem linhas que vão se deslocando aqui no sentido vertical, que vai de 1 até 1.048.576. Então, eu posso entrar até esse número de registros na minha planilha, que ela comporta. E as colunas, eu tenho uma numeração, uma notação que é feita, começa pela letra A e vai até a Z, e depois ele começa com a combinação de duas letras, a B, a C até a Z, e até o final, que é a sequência de 3 letras, que é a XFD. Então, logo para eu poder acessar, cada célula ela vai ter uma nomenclatura que é composta de uma letra e um número. Por exemplo, aqui eu estou no meu elemento A1. Então, o primeiro elemento é o elemento de colunas e o segundo é o elemento, a numeração de linha. Então, A1, A2, B1, B2, e eu posso navegar até o último elemento. O último elemento da minha planilha vai ser o elemento, a célula XFD, 1.048.576. Como que eu faço para navegar nas minhas células? Eu posso navegar com o próprio mouse, clicando em qual célula eu tiver interesse, ou ainda assim eu posso usar os cursores do mouse, do teclado, além dos botões do mouse. Eu posso navegar com os cursores para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, toda vez que eu selecionar uma célula, ela vai ter esse destaque, ela fica com um highlight aqui, como se fosse contornado aqui, destacando qual que é a célula que foi selecionada, e aí automaticamente eu tenho aqui o identificador de célula
quando for uma célula única. Quando for um intervalo, ele vai mostrar de uma outra maneira, que nós já vamos ver como funciona. E aí é possível, como eu falei, selecionar um intervalo de células adjacentes. As opções de seleção são essas. Eu tenho a seleção de um vetor de colunas, ou seja, eu selecionei aqui do A1 até o E1. Seleção de vetor de linhas, ou seja, eu selecionei o elemento A1 até o elemento A9, e aí, naturalmente, esse vai ser o meu intervalo, ou seja, quando eu trabalho com um intervalo de células adjacentes, eu tenho 2 pontos aqui, então de A1 até E1 ele vai considerar todas as células que estão entre essas duas células, da mesma forma em linhas, e eu posso fazer a seleção de uma matriz. Aqui ele vai pegar o primeiro elemento e vai mostrar o último elemento, ou seja, a minha matriz vai de A1 até D8. O símbolo 2 pontos representa um intervalo, né, de células adjacentes, ou seja, eu saio de A1 e vou até o meu intervalo definido pela célula D8. Mas eu posso também trabalhar com células não adjacentes, né, um conjunto de células não adjacentes. Aqui nesse caso eu selecionei A1, C1, E1, e aí ele automaticamente usa o separador aqui, ponto e vírgula. Posso fazer em linhas, A1, A3, A5, e posso trabalhar com matriz. Nesse caso, ele vai mostrar toda a sequência aqui e os elementos separadamente. Então, quando eu tenho 2 pontos, é um intervalo de células adjacentes, e no caso do ponto e vírgula, eu vou ter células separadas, células isoladas. Bom, para que eu possa trabalhar com as informações de maneira correta em cada uma das células, principalmente para nós que trabalhamos na topografia com números, né, é fundamental que a gente conheça a formatação. Em geral, né, quando eu abro a planilha e começo a trabalhar, ele tem uma formatação padrão, que é a formatação conhecida como geral, ela está disponível aqui. Mas, muitas vezes, a gente precisa alterar isso, né? Essa formatação geral, ela admite informação de qualquer natureza, como sendo número, texto, símbolos, o que eu quiser colocar. Nesse exemplo aqui, eu digitei o número 99. Né? Porém, agora é importante, quando eu estou trabalhando com a minha célula, que tem um valor, seja ele numérico ou textual, eu realizar uma formatação. E a formatação é bem simples. Eu clico com o botão direito do mouse, venho aqui em selecionar, formatar células, e seleciono aqui a opção de número. Né? Tem várias opções, obviamente que vai de acordo com o interesse de cada um, mas aqui, para nós, o mais importante é número. Né? E quando eu seleciono o formato de número, o formato numérico, eu tenho como selecionar, principalmente no caso amplamente utilizado na topografia, o número de casas decimais que nós vamos trabalhar. Se a gente não tiver essa formatação de casas decimais, o número vai ser mostrado como um número inteiro. Nesse caso, obviamente que é um número inteiro, mas depois que nós formatamos o número de casas decimais, ele mostra aqui o número com as casas decimais correspondentes. Se eu tivesse aqui valores na primeira e na segunda casa depois da vírgula, automaticamente eles seriam apresentados na célula. E aí, uma outra coisa importante que a gente tem como formatar no Excel é justamente o separador decimal. Então, existe o separador decimal que pode ser como ponto ou pode ser como vírgula. E aí eu preciso garantir qual que é a formatação correta. Vale lembrar que, de acordo com a BNT, para o padrão nacional, o separador decimal é vírgula, mas dependendo da aplicação, a gente pode ter interesse em utilizar o separador decimal como sendo ponto. Aí vai de acordo com a necessidade de cada um. Então, é indicado, utilizar a opção usar separadores do sistema ao invés de separadores customizados. Por quê? Porque normalmente o teu Windows ele vai estar com uma formatação e aí, obviamente, o Microsoft Excel vai seguir, vai respeitar os separadores do sistema. Alguns atalhos importantes aqui, o Ctrl Page Down, troco as guias da planilha da esquerda para a direita, Ctrl Page Up, troco as guias da planilha da direita para a esquerda, Ctrl C, Ctrl V, que é o comando já muito utilizado de copiar e colar, o Ctrl X, recortar, Ctrl Z, desfaço a última ação, o último comando que eu executei, Ctrl menos eu excluo uma célula, uma linha, uma coluna, Ctrl 1 formato células,
e Ctrl T eu seleciono uma planilha inteira caso eu tenha interesse. Aqui vou mostrar agora como que a gente trabalha com a utilização de fórmulas, né? Então, toda vez que eu quiser fazer uma determinada conta, o Microsoft Excel tem uma biblioteca muito grande de fórmulas, sejam elas fórmulas matemáticas, fórmulas estatísticas, fórmulas financeiras, e essa biblioteca já atende muito bem todas as nossas necessidades, principalmente na topografia, né? Então, se eu quiser inserir uma determinada função aqui da biblioteca de funções do Excel, eu uso aqui, clico nesse símbolo aqui de função, e ali automaticamente aqui vai aparecer o sinal de igual, e aí abre essa caixa de diálogo para que eu possa utilizar uma função qualquer. Nesse caso nós vamos utilizar um exemplo mais simples, que é a fórmula de soma, e aí nós vamos fazer a soma de dois números apenas para exemplificar o uso, né, de uma função do Excel. Aqui, então, eu vou colocar um primeiro elemento de interesse que está na célula A1, um segundo elemento de interesse que está na célula A2, e o meu interesse é na célula B2, ele vai entregar para mim o resultado da soma dos dois números. Então, eu venho aqui, defino o meu intervalo, que é o intervalo que justamente eu vou trabalhar com as células de inserção de dados, eu quero somar dois números, e aí eu vou entrar com os argumentos da minha função. Então, quando eu faço isso, nesse caso específico, eu vou trabalhar com a função soma, né? E aí a célula B2 ela vai receber a soma dos números que foram alimentados nesse intervalo A1, A2. Né? Então, importante ressaltar que quando a célula B2 estiver selecionada, a função utilizada aparecerá no menu de funções do Excel. Então, uma vez que eu implementei a célula, eu coloquei uma função na célula, toda vez que eu clicar nela, aparecer a célula selecionada aqui, automaticamente ele vai mostrar aqui em cima a indicação de qual é a soma, de qual é a função que foi utilizada, nesse caso a soma de dois números, né? E aí, cada vez que eu alterar os valores no intervalo A1, A2, aqui nesse exemplo, no primeiro exemplo eu coloquei 2 e 2, resultado é 4. Aqui, automaticamente, quando eu mudar os valores, eu coloquei 4 e 5. Uma vez que eu confirmei esses valores, automaticamente a minha fórmula ela faz a soma e apresenta os resultados de forma automática. Aqui vamos falar um pouquinho da geração de gráficos. Então, o Excel ele permite a geração de gráficos de acordo com um conjunto de dados. Então, eu tenho gráfico de colunas, ou barras, pizza ou rosca, estatística, dispersão, muito utilizado para nós aqui, uma vez que a gente tem uma série de pontos que a gente deseja espacializar, então a gente utiliza essa ferramenta de dispersão, XY ou bolha, dentre outros. Então, para que eu possa inserir uma função que crie um gráfico para mim, eu uso esse menu inserir e aqui eu posso selecionar o tipo de gráfico. Mas é importante, para gerar qualquer gráfico, é imprescindível que haja um conjunto de dados disponível na planilha, senão o Excel vai simplesmente dizer, olha, eu não consigo gerar um gráfico porque não tem um conjunto disponível na planilha, um conjunto de dados disponível. Então, o que eu faço aqui? Eu coloquei um exemplo de números aleatórios, na coluna A, como se fosse a coordenada X, coluna B, como se fosse a coordenada Y, e aí eu seleciono esse intervalo, que vai do intervalo da célula A1 até a célula B6, e aí vou fazer um exemplo aqui que eu selecionei, que é o meu gráfico de dispersão. Então, quando eu seleciono esse modelo de gráfico, automaticamente ele já mostra o gráfico para mim, e aí eu posso utilizar as ferramentas aqui de formatação, para colocar o título, deixar da maneira que for mais conveniente. Ok, alguns exemplos de cálculos na topografia. Então, nesse caso específico, nós vamos falar sobre conversão de ângulos, né, de sexagesimal para decimal e vice-versa. Nós vamos ter nessa aula, na próxima aula, cálculos trigonométricos, que envolvem seno, cosseno e tangente, arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, soma, subtração, né, e lei dos senos e lei dos cossenos, que é amplamente utilizada, né, em aplicações de topografia. Bom, como é que a gente trabalha com formatação de ângulos de sexagesimal para decimal? Então, nós sabemos que os ângulos em formato sexagesimal eles têm
agrupamentos, né? Então a cada 60 minutos eu tenho 1 grau, e a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto, que consequentemente a cada 60 minutos eu vou ter 1 grau. Então, se eu tenho um ângulo em sexagesimal e tenho interesse em converter para decimal, eu utilizo a nossa fórmula já conhecida, que o quê? O valor em decimal do grau, do ângulo, é o valor do grau, mais o minuto dividido por 60, mais o segundo dividido por 3.600. Importante aqui nesse caso, alertar que o Excel ele vai trabalhar com todas as operações envolvendo ângulos no formato decimal, que é o formato tradicional que nós conhecemos. O formato sexagesimal é apenas um formato mais elegante de mostrar o ângulo, mas para fins de cálculo é fundamental que a gente utilize e trabalhe com os ângulos no formato decimal. Então, para eu fazer a conversão de um ângulo de sexagesimal para decimal, basta eu implementar essa fórmula. Então, aqui, a célula D2 vai receber o ângulo em grau, que é o valor em grau que eu alimentar aqui na célula 2, mais B2 dividido por 60, mais C2 dividido por 3.600. Se eu fizer isso, no exemplo a seguir, eu tenho 45 graus e 30 minutos, nós já sabemos que 30 minutos é meio, né, grau, e consequentemente eu vou ter aqui o valor correspondente do decimal desse cara aqui transformado de 30 minutos para uma fração de grau. Então, se eu inserir aqui 45 graus, 30 minutos e 0 segundos, ele vai me dar o resultado de 45,5 graus, que é o valor em decimal. Eu posso ajustar aqui as casas decimais, que nós já vimos, né? Seleciona como número e coloca o número de casas decimais suficiente. E aí eu tenho esse ícone aqui, bem no canto inferior direito, que ele estava aqui em cima, e eu posso arrastar ele para baixo. Assim que eu arrastar ele para baixo, ele automaticamente vai replicar essa fórmula para as demais células que eu tiver inserido. Ele pode fazer para todas as fórmulas que eu tiver interesse. Então, é importante aqui, né, quando eu lançar o valor de graus, minutos e segundos, ele é automaticamente transformado, e aí vai transformar para todas as demais células. Aqui agora nós vamos fazer o contrário, que é transformar, né, de decimal para sexagesimal. Então eu posso fazer aqui a transformação, no exemplo acima. Como é que eu faço? Né? Do valor decimal eu extraio o valor inteiro, que é o meu grau. Joguei aqui para uma variável auxiliar, apenas para facilitar o entendimento do cálculo. E aí aqui automaticamente eu calculo o valor inteiro e por fim o valor inteiro aqui do meu segundo. E ainda posso apresentar os meus valores aqui com a simbologia de grau, minuto e segundo. Basta utilizar uma função que é uma função chamada concatenar, onde eu concateno o valor de grau com o símbolo, o valor de minuto com o símbolo de minuto e o valor de segundos com o valor de segundos. Aqui, né, basicamente é o exemplo, né, de transformação na figura 1, né, como que eu faço para calcular o valor de minutos, e aqui o valor de segundos para poder chegar nesse resultado. Continuando com os cálculos, né, então aqui, né, eu uso essa função truncar, né, estou truncando, né, estou extraindo o valor inteiro, porque tem situações que eu vou ter, posso ter um arredondamento aqui, que vai ter um cálculo errado, né, então eu faço o truncamento, eu extraio o valor inteiro, e aqui no final eu aplico o arredondamento, ou seja, eu estou truncando do valor arredondado para ter o meu resultado final. Então vejam que eu saí no exemplo aqui, 45, 59, 59, e cheguei até passei pelo valor em decimal e retornei para o valor correto, igual para os demais exemplos. Ok, gente? Vou deixar aqui as referências bibliográficas para aqueles que tiverem interesse em ler um pouquinho mais sobre os tópicos de topografia. E aqui eu apresento a equipe do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná, envolvida na elaboração dessas aulas de topografia. Por hoje é isso. Quero deixar os endereços de contato, né, os meus endereços da professora Maria Aparecida Zanetti, o e-mail e também o site para que acesso, contato e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Até a próxima aula.